Seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência de nascer de novo. Resolvi fazer esse vídeo porque eu creio que o novo nascimento de um cristão pode parecer mais óbvio do que de fato é. Eu sou cristã desde criança. Nasci num lar evangélico e sendo ensinada desde muito pequena os ensinamentos e valores cristãos. Sempre segui os princípios, amava a Deus, buscava fazer as coisas corretas, como fui ensinada. Porém, só depois que o Senhor me levou para o deserto é que eu soube verdadeiramente o que é morrer para si mesmo e viver para Cristo. Foi no deserto que eu finalmente morri para mim e nasci de novo. Futuramente, eu posso fazer um novo vídeo falando um pouco de como é o deserto, mas o foco de hoje é sobre o novo nascimento. Enfim, chega um ponto da nossa vida que a gente costuma ter tudo muito bem planejado na nossa cabeça, não é mesmo? Creio que seja assim com a maioria. Ainda que o cronograma pareça não estar muito bem ajustado, mas temos muitas coisas bem definidas dentro de nós. Casar ou não, ter filhos ou não, carreira a seguir, quanto gostaríamos de ganhar, onde gostaríamos de morar, etc. E como todo mundo, eu tinha muita coisa planejada na minha cabeça. E não só planejada, mas já estava correndo atrás dos meus objetivos. Mas chegou um momento da minha vida, em meio ao deserto que o Senhor me colocou, que Ele começou a me mostrar de diversas formas que Ele vai nos ensinando, como Ele fala, que os planos dele eram muito diferentes do que eu já tinha traçado para mim. No começo foi um choque. É muito difícil abrir mão de sonhos que muitas vezes levaram anos para serem construídos, para viver os planos de Deus. Tudo é muito difícil. Muita coisa passa pela nossa cabeça. Por exemplo, ok, eu topo teu plano e abro mão dos meus, mas por que o Senhor deixou eu ir tão longe naquele projeto para me fazer desistir agora? Por que não mudou meus planos antes? Mas à medida que você vai se relacionando com Deus, você vai descobrindo que nada é por acaso. Então você aprende a confiar mais e mais. E depois de meses de um relacionamento constante diário com Deus, você se rende e percebe que o ama tanto, mas tanto, que nada mais importa. Ele é maior que tudo e sua vontade soberana. E a gente se rende aos pés dele e diz, de todo o coração, que topa segui-lo e viver a vontade dele ao invés da nossa. Lembro de nessa época em que estava morrendo, chorar muito, às vezes do nada, e sem entender por quê. Só chorava na presença dele. Sentia também uma angústia muito grande. Um dia, assistindo um vídeo de um casal aqui no YouTube, do John e Lisa, ele disse que um dia, quando estava passando por um processo, ele perguntou a Deus por que o que ele estava passando doía tanto. E Deus teria respondido: é porque você está morrendo. Para mim, isso explicou muita coisa. Bom, mas depois de tudo isso, as coisas não ficaram mais fáceis. Passei por um período muito difícil e doloroso, no qual eu me sentia uma completa estranha em minha própria pele. Eu sabia que tinha morrido, que não era mais a mesma pessoa. Sabia que não podia voltar para minha antiga vida e para as coisas das quais Deus tinha me afastado. Mas eu ainda não tinha uma nova identidade. Pelo menos eu ainda não a tinha conhecido totalmente. Apenas flashes, pequenas peças de um grande quebra-cabeça, que Deus havia me mostrado, mas que ainda não fazia muito sentido, muito menos em meio ao cenário em que eu estava inserida. E agora vai um fato muito interessante sobre nascer de novo. É muito curioso como é parecido com a ideia de ser uma criança pequena mesmo. No período que eu morri para mim e nasci de novo, eu me sentia tão perdida. Eu não sabia muito bem o que pensar e como agir diante de várias situações. Você se pega tendo dúvidas de se pensar assim é certo ou não? Se deve continuar enxergando algo daquele jeito que enxergou a vida inteira, ou se será que agora deve ser diferente? E é estranho. É meio que um desaprender padrões antigos
e reaprender a viver. Eu tive que aprender a olhar para as mesmas coisas com um novo olhar. Ao longo do tempo, o estudo da Palavra de Deus e o conduzir diário do Espírito Santo vão te revelando a sua verdadeira identidade em Cristo e te ensinando como agir em cada tipo de situação. Mas isso é algo progressivo, então é preciso bastante paciência. Quero aproveitar para dividir com vocês um novo olhar sobre o que Jesus disse sobre nos tornarmos como crianças para entrar no reino de Deus. Já vi pessoas falarem que Cristo falava sobre a pureza de coração das crianças, outras sobre o caráter ensinável, moldável das crianças. Mas, se vocês me permitem uma humilde colocação, eu creio que pode ter a ver com o grau de dependência de uma criança, sabe? Como uma criança se abandona totalmente aos cuidados de um adulto, dos pais, como elas se deixam levar daqui para ali por eles, sem se preocupar, confiando que eles sabem o que estão fazendo e em todo o tempo cuidam delas. Como elas não questionam suas decisões e como elas os consultam para quase que absolutamente tudo. Se podem fazer algo, se devem agir assim, dessa ou daquela maneira, se podem ir a algum lugar ou se relacionar com determinada pessoa. Toda decisão é trazida aos pais e tomada em conjunto com eles e submetida à vontade deles. E é meio que como eu me sinto hoje em dia. Eu não consigo tomar uma decisão relevante sequer, sem primeiro trazer a questão ao Senhor e ver com Ele se isso está de acordo com a vontade dele para minha vida ou não. E se ele se posicionar de forma contrária, eu prontamente busco obedecer. Não sou perfeita, é claro, mas tenho tentado o meu melhor. Também veio a mim mais uma característica típica da infância e que tenho sido convidada pelo Senhor a ter. Muita coisa na vida de uma criança ainda é novidade. É algo com o qual ela nunca entrou em contato, nunca viu, ainda não tem nenhuma opinião formada sobre. E desde que nasci de novo, fui convidada a reaprender algumas coisas, a olhar para muitas delas totalmente despida de preconceitos e preconceitos, com o olhar de primeira vez. E isso tem promovido uma verdadeira revolução mental. Enfim, talvez tenhamos tanto a aprender com uma criança quanto ela conosco. Então, por hoje foi isso. Queria dividir com vocês um pouco dessa dor do processo de morrer para si e esse lugar meio sombrio do novo nascimento, em que se sente um grande vazio, reconhecendo que já não é mais a mesma pessoa, mas sem entender quem se é agora. E com vocês? Como foi a sua experiência? Ou tem reconhecido algum desses sintomas em você? Deixe aqui nos comentários se quiser. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com mais alguém que pode estar passando por algo parecido. Um grande abraço, que Deus continue abençoando sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.